Este curso está estruturado em 4 módulos, totalizando 20 horas aula. A estrutura se inicia com um módulo introdutório, tentando trazer em pauta as questões que servirão para o nivelamento de todos os interessados. O módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, recupera o contexto das mudanças até a chegada na arte contemporânea, que é o objeto do módulo 3, o estudo da arte contemporânea no Brasil. Um 4º módulo, tratando justamente dos temas transversais, procurará mostrar o caráter inclusivo da arte contemporânea, dizendo um pouco sobre questões ligadas à participação de diferentes segmentos da sociedade nesse universo da arte contemporânea que foi sendo assim democratizada ao longo do tempo. Para que você possa ter uma visão de conjunto do que vai ser apresentado nesse curso, vamos detalhar um pouquinho o que inclui cada um dos módulos preparados. O primeiro módulo é a introdução, onde a gente vai discutir um pouco sobre o que é arte, o que é arte contemporânea, as metodologias e leituras da imagem. O módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, vai tratar do que é arte construtiva, concretismo, neoconcretismo, arte engajada, novas mídias e arte contextual no Brasil, justamente para preparar cada um de vocês para compreender o melhor possível o que virá pela frente. Também no módulo 3, nós entraremos diretamente na discussão sobre a história da arte contemporânea no Brasil. Então, vamos pensar um pouco no que significou em termos de diversidade, descentralização, a arte contemporânea também dos povos nativos e afro-brasileira, as instituições, o mercado, a crítica de arte e como funciona todo esse ambiente no Brasil, especificamente para a arte contemporânea. E um 4º módulo, chamado de temas transversais, que vai colocar em pauta algumas questões importantes, questões que levam à inclusão, como as questões de gênero, feminismos, na arte contemporânea brasileira, a questão da performance, do corpo, da identidade, e também questões ligadas ao processo de arquivo, memória e decolonialidade na arte contemporânea do Brasil. A grande questão dessa nossa primeira aula é justamente procurar responder à pergunta: o que é arte? Frequentemente, nós estamos acostumados a pensar que arte é algo bem mais direto, quase que uma cópia da realidade. E por isso mesmo, frequentemente, nós costumamos ouvir as seguintes expressões: isso não é arte. Meu filho faz melhor, meu cachorro faz melhor, é só jogar a tinta em cima de uma tela, no chão. Mas as raízes que nos levam a criar arte são bem mais antigas. Na pré-história, por exemplo, o ser humano já começou a tentar representar a sua realidade. Ele queria expressar os seus sentimentos, o seu cotidiano, as suas vivências. Então, nessas cavernas que datam de mais de 10.000 anos, nós encontramos animais, cenas cotidianas, alguns símbolos, raramente um ser humano, né? Então, esse desejo ele foi se sistematizando, até que a gente chega ao significado primeiro em latim de ars, como habilidade, técnica ou modo de fazer. No senso comum, arte é qualquer atividade bem executada. Se diz, ela cozinha com arte, ou
ela é uma artista com a bola, ou ele é um marceneiro artista. Enfim, tudo isso tem essas raízes, né, na nossa necessidade de contar o que estava acontecendo através de uma outra forma, além da narrativa oral. Por isso, nós temos uma linha do tempo da história da arte, mais ou menos distribuída dessa forma, como vocês estão vendo. Nós temos a Antiguidade, com 4.000 anos antes de Cristo, onde a gente encontra o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, Fenícia e a Pérsia. A Antiguidade Clássica, composta por Grécia e pela Roma. A Idade Média, onde nós temos questões sociais como o feudalismo, as cruzadas, o Império Bizantino, o surgimento do islamismo, né? E nesse período que envolve a queda do Império Romano, houve uma mudança muito grande. Iniciamos a Idade Moderna, né, com as viagens, os descobrimentos, a descoberta da América, o Renascimento, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos. Tudo isso foi modificando o nosso universo e, consequentemente, a nossa experiência na produção artística. Na sequência, nós vamos ter a chegada da Idade Contemporânea, né, com a Revolução Francesa, depois a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, até que por volta do final do século XIX a gente vai ter a arte moderna. E aí sim nós vamos ter algumas mudanças bem radicais na arte, com movimentos como impressionismo, expressionismo, abstracionismo, surrealismo, dadaísmo, entre vários outros. E sim uma ruptura com uma ideia inicial de que a arte deveria ser uma imitação da natureza. Nós vamos ver por que essa ruptura se tornou bem drástica, né? E depois, posteriormente, por volta da segunda metade do século XX, aí sim nós teremos a chegada da arte contemporânea, que é ainda mais disruptiva, ou seja, ela rompe mais com os padrões, é mais estranha, mais diferente, mais inquieta, mais ácida, mais crítica. Então, esse é mais ou menos um panorama, né, do que a arte passou, tanto do ponto de vista das mudanças sociais, técnicas, quanto da própria linguagem da arte. Para que a gente possa começar a criar um repertório de obras que são consideradas obras de arte, né? Então a gente vai começar a criar um repertório com diferentes possibilidades. Eu vou apresentando para vocês alguns estilos, algumas obras, algumas possibilidades para vocês então começarem a ter essa grande dimensão do universo da arte, né? Para quem não tem familiaridade com o tema e para quem já tem, para a gente recuperar a memória desses trabalhos, né? Ao longo da própria história da nossa humanidade. Aqui nós temos um retrato mortuário, um retrato Fayum no Egito do século II. Outra obra bem importante é esta Vênus de Milo, grega, a perfeição. Giotto, este pintor, foi o primeiro a pintar um céu azul. Antes o céu era dourado, como nessa primeira pintura dele. E aí a gente pode ter os reflexos da ciência, também o desenvolvimento do pigmento azul, que antes era muito raro na natureza. Mas nós temos uma grande mudança quando o céu deixa de ser dourado e passa a ser azul. Não pense que não foi sem confusão. Outra obra memorável é o Casal Arnolfini, que tem uma série de interpretações simbólicas.
Simbolismo presente também na Vênus, o nascimento da Vênus do Sandro Botticelli. Michelangelo esculpiu Davi, uma obra-prima, que quanto mais a gente olha, menos a gente acredita. E a Mona Lisa, com seu sorriso enigmático, transformou Leonardo da Vinci no mais conhecido pintor da história. Aqui é a Escola de Atenas, onde nós temos Platão, Aristóteles, Pitágoras, grandes pensadores da história. E da mitologia, a Medusa, por Caravaggio. Por volta do século XVII, essa obra de Rembrandt escura, com a luz precisamente aplicada sobre os personagens. E também a tela do Velázquez, As Meninas, uma obra que já foi objeto de muitos e muitos estudos. Assim como A Moça com Brinco de Pérola, do Vermeer, que é também uma obra cheia de elementos simbólicos e de diferenças. Vejam que mesmo de maneira mais, abre aspas, simples, fecha aspas, conseguimos reconhecer o grito ou as estrelas presentes na Noite Estrelada do Van Gogh. Quantas possibilidades! O beijo do Klimt, já no século XX, as suas cores, e as plantas aquáticas do Monet, um revolucionário em toda a história da pintura. A polêmica peça do Marcel Duchamp, A Fonte, que expôs um mictório numa galeria de arte, num salão de arte. Ou o abstracionismo do Kandinsky, onde as formas parecem navegar livremente pelo quadro. A persistência da memória mostra os relógios derretidos do Salvador Dalí, questionando o tempo que nos rege, e os horrores da guerra na tela Guernica de Pablo Picasso, decompondo pessoas, animais em gritos de horrores. E, finalmente, o abstracionismo informal do Jackson Pollock, aquele que muitos dizem que qualquer um pode fazer. Agora vamos dar uma olhada na história da arte no Brasil. Vejam, nós temos os principais momentos da história da arte no Brasil: arte pré-histórica, arte nativa, colonial, barroco, neoclassicismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, o modernismo, que foi o ponto alto da nossa história da arte, e a arte contemporânea, que é o nosso objeto de estudo. Esse é um cenário bem interessante, porque nós vamos poder entender como esses movimentos foram se alternando em paralelo com a nossa história. Então, a nossa história nós temos mais presente e nós vamos poder compreender melhor como esse momento de mudança fez com que a gente tivesse diferentes estilos e características. O Brasil, ele tem um dos mais antigos sítios arqueológicos de pinturas rupestres, né, que fica na Serra da Capivara, no Piauí, e tem uma coleção muito interessante, né, dessas formas de arte. Também nós já tínhamos uma cerâmica muito bem elaborada no período pré-cabralino, como vocês estão olhando. Deem uma olhada nos detalhes. Nossa Senhora da Porciúncula, do mestre Ataíde, no interior de uma igreja de Minas Gerais, mescla toda a história com a realidade de Minas, assim como os profetas do Antônio Francisco Lisboa, na época chamado de Aleijadinho. Os nossos tesouros arquitetônicos, né, como a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Esta obra entalhada do mestre Valentim, chamada de Figura de Virtude.
e a Igreja de São Francisco, em Salvador. São exemplos da nossa história da arte nas mais variadas formas. Aqui o célebre Independência ou Morte do Pedro Américo. Vejam essa construção de representação. E esse outro do Vítor Meirelles, agora tratando da Batalha de Guararapes. Cada um com o seu estilo. Uma obra romântica do Almeida Júnior, Moça Lendo. Vejam como é suave. E agora, já mais dramática, a representação do Último Tamoio, do Rodolfo Amoedo. Aqui, o Araújo Porto Alegre, representando a selva brasileira. Vejam quantos estilos diferentes. O início do modernismo, numa das obras da Anita Malfatti, O Farol. Vejam como é bem diferente de todo o resto. E aqui a Tarsila do Amaral, com Agari, também uma outra forma de representação. Outra obra da Tarsila, O Abapuru, uma das mais famosas, inclusive fica fora do Brasil, no Museu de Arte em Buenos Aires. Cândido Portinari, O Lavrador de Café, também uma obra modernista. Lazar Segal, A Bananeira. Prestem atenção nos detalhes, nas cores, na suavidade, nas feições, nos olhos. Aqui uma obra já contemporânea, Desvio para o Vermelho, do Cildo Meirelles. É uma instalação, ou seja, ocupa um espaço. Uma fotografia, Fogo no Olho, da Lenora de Barros. Outra obra bem interessante do Vicky Muniz, um autorretrato, feita com pedacinhos de papel. A gente vai falar mais sobre ele ainda. Aqui Beatriz Milhazes, com a Avenida Brasil. Ela é hoje uma das artistas brasileiras mais conhecidas no cenário internacional. Assim como Adriana Varejão, também tem inclusive alguns preços de mercado que são de destaque entre todos os pintores brasileiros. E o Irã do Espírito Santo, já com uma obra bem revolucionária, o Conta-Gotas. Vejam só como a arte contemporânea é diferente. E a obra do Ernesto Neto, feita numa forma de crochê, esse espaço monumental também, uma outra instalação. Aqui uma outra pintura da Sandra Cinto, revelando aí outras possibilidades. O mural do Eduardo Cobra, para uma exposição do MIS, do Leonardo da Vinci. MIS é o Museu da Imagem e do Som, que fica em São Paulo. Mas nada disso seria possível se não tivesse acontecido a invenção da fotografia. A fotografia foi a técnica que realmente dividiu o universo da arte, porque ela fez com que a função primeira, especialmente da pintura, mas também da escultura, a função primeira fosse a representação mais fiel possível. E agora, essa seria uma obrigação da fotografia, liberando a pintura para fazer o que quisesse. Aqui a gente tem a primeira fotografia permanente do Niepce, numa placa de estanho. É uma imagem dos telhados que apareciam da sua própria janela. É uma foto bem interessante, embora fosse a primeira, ela já tem um estilo bem construído, de composição. É uma obra, sob todos os sentidos, pioneira. Outra evolução do Daguerre, o Daguerreótipo, que passou a fazer com que a fotografia
fosse comercialmente viável, ou seja, ela era mais fácil de operar, mais barata, os equipamentos começaram a ser mais acessíveis, né? E aí ela começou a se popularizar e a ter também um valor comercial. Tudo isso ainda no século XIX, por volta de 1839, momento em que os artistas mais tradicionais vão sendo confrontados, né? Em 1939, a fotografia foi oficialmente anunciada em Paris, né? Então se tornou um evento, se tornou uma surpresa, essa possibilidade de se captar a imagem, se fixar sobre o suporte, o metal, o vidro, o papel, o negativo, como é o caso aqui do calótipo, né, e que é um precursor da fotografia moderna, né, como a gente a entende hoje. Tudo isso foi colocando, então, os pintores contra a parede, buscando outras formas. Vejam, nós temos aí as diferentes formas de retratar, de fazer as paisagens com uma perfeição que a pintura raramente atingia, a menos que tivesse um virtuose, né? E a gente encontra também o aumento da acessibilidade a essa técnica, a fotografia, depois que a Kodak lança o rolo de filme. A maioria das pessoas, hoje em dia, mais jovens, não conhecem o rolo de filme. A gente já está na digital. Mas foi um avanço imenso, a portabilidade que deu. Temos aqui a foto também como característica documental, o Rio de Janeiro em 1801. Então esse registro ficou graças à fotografia. Temos um primeiro movimento dentro da fotografia, o pictorialismo. Então ele usa muitas das técnicas da pintura para criar esses ambientes e retratar as pessoas através da máquina fotográfica, né? Vejam os detalhes. E aqui a gente tem a fotografia já moderna, como a do Stieglitz, do Man Ray, do Moholy-Nagy, que elas utilizam outros ângulos, elas são mais abstratas, elas são intrigantes, né? Vão examinar alguns universos que, em geral, os nossos olhos não veem no dia a dia. Ela vai buscar esse universo desconhecido, né, que o olho sozinho não capta. Também vem o fotodocumentarismo, né, como registro de guerras, do trabalho, da desigualdade, né, tentando chamar a atenção do mundo para aquilo que acontecia em diferentes partes, né? E vocês percebem aí a situação do trabalhador, das crianças, dos refugiados, talvez uma família em dificuldades. O pós-guerra teve também uma mudança na comunicação e as revistas muito fortes investiam nas suas capas, que eram fotografias. Então, tanto a Life como a Paris Match foram históricas na utilização das fotografias nas suas capas. Isso também foi dando uma outra alma para a fotografia. Ela passou a ter um valor também essencial. E do pós-guerra a gente já tem uma fotografia mais moderna, mais experimental, como Elvis Presley, que foi fotografado pelo Andy Warhol na Pop Art, né? Ou essa foto da Cindy Sherman, é uma foto, um autorretrato em que ela interfere, né? Tem esse caráter performático. Também no pós-guerra a gente teve o surgimento da Polaroid, que dá esse caráter de instantaneidade, porque antes a gente tinha que esperar a foto. Para os mais jovens, mais uma vez, é difícil pensar que você tem que esperar para saber como é que era a foto, mas assim era. E aqui nós temos então a fotografia de autor com o Cartier-Bresson, o Sebastião Salgado, a Diane Arbus, todos tentando contar uma história a partir de um estilo muito pessoal, um estilo
autoral, né, como se costuma dizer, né? Com a era digital, nós temos outros tipos de foto, né? Ali vocês veem um bebê, que foi a primeira foto digital. Depois nós temos as fotos pelos celulares, pelos smartphones, câmeras cada vez mais poderosas, né? Composições, possibilidade de editar, de compartilhar. E a chegada da edição através do Photoshop, né? Vocês sabem que é muito possível fazer quase tudo com o Photoshop, né? Ele já tem pacotes de efeitos, o que torna mais amigável a sua operação. Aqui a gente tem um exemplo de edição, né, com o Photoshop, o que é possível fazer. Vejam como ele é versátil. Aqui também outro tipo de edição feita pelo Photoshop, já com fusões de imagens e desenhos. As possibilidades de filtro, né? Você pode adequar a sua imagem àquele padrão que você quer, a depender do uso. Aqui também esses sistemas em que você pode trocar o cabelo, trocar os óculos, trocar a roupa, ou seja, uma interação muito maior. A fotografia pela realidade virtual, né? Então, um projeto de design feito com realidade virtual por uma inteligência artificial. Aqui também um projeto de decoração de interiores feito por uma inteligência artificial. O humano programa, faz o prompt e a inteligência cria. Aqui nós temos fotos experimentais. Os fotógrafos utilizam a técnica, a luz, a impressão quando é copiado no papel para fazer as suas interferências. São obras bem experimentais, com técnicas bem diferentes, né? E isso vai dando também à fotografia uma dimensão cada vez mais artística, mais livre, mais inovadora, permitindo que ela atravesse aquele momento também inicial de cópia e de representação da realidade, né, que uma outra experiência, cada uma utilizando uma estratégia pessoal do fotógrafo, da fotógrafa, né, tentando mostrar as diferentes possibilidades de criar, né, aí a escrita da luz, a fotografia, uma outra variação, também a partir da manipulação digital, uma impressão, digamos assim, de uma imagem sobre um prédio, numa experiência de videomapping. Aqui outra foto também manipulada no papel, com a utilização de substâncias químicas que vão gerando esses contrastes. Outra foto que utiliza recursos de ilustração digital, né, mistura elementos fotográficos com gráficos. Uma outra fotografia experimental com um jogo de luzes bem radical, né, podendo construir esse espaço. Aqui uma outra variação, né, do uso da luz no processo de edição. Essa fotografia que, embora parada, ela tem movimento, a gente quase que vê algo se mover. Uma outra forma de edição em que a personagem se funde com o leque, né, também um trabalho bem cuidadoso. Uma montagem a partir da fotografia de uma escada em caracol, que é um objeto muito fotografado. Aqui uma experiência de um fotógrafo chamado Kenji Ota, que ele trabalha com a impressão direta do objeto sobre a chapa fotográfica e também faz algumas viragens, algumas edições para chegar nesse resultado final. Bem, da fotografia para o cinema. Surgido pouco depois da fotografia,
o cinema assume um papel ainda mais revolucionário no universo das artes. Foi considerada a sétima arte, a gente já vai tocar nessa questão, e ele foi, então, modificando tudo, né? Causando emoção, espanto, desespero, as pessoas gritando nos cinemas, ou chorando, se emocionando, vivendo como se fosse uma espécie de momentânea vida paralela, né? E isso fez com que tudo fosse se modificando. O cinema ainda é fundamental, muito embora algumas vezes a sua morte já foi anunciada a partir da chegada do vídeo, das imagens digitais, mas ele continua forte. Bem, então quais são as 7 artes, né? Nós vimos lá nos primeiros slides que a arte ela era composta as belas artes eram compostas por 6 artes. A arquitetura, e a gente vê aí o prédio do Frank Gehry, a escultura, a Pietà do Michelangelo, uma das grandes obras de arte da história, a pintura, com o exemplo da Grande Onda, né, uma pintura em série que mostra o Monte Fuji, a música, aí representado por um show do nosso grande Milton Nascimento, né, quem eu aproveito para homenagear, a literatura, e aí vemos Simone de Beauvoir cercada dos seus livros, os que ela escreveu e os que ela leu, né? E a 6ª arte é a dança, né, sempre empolgante. E a 7ª arte, né, como a gente sabe, o cinema. O cinema, a mais recente dessas 7 artes. Mas então eu pergunto, e a fotografia? O que aconteceu com a fotografia? A fotografia não é arte? Como pode, não sendo arte, a fotografia, que é a base do cinema, dar origem ao cinema, mas ela mesma não ser arte? Então esse é um ponto bastante polêmico, bastante controverso, né, que nos faz sempre discutir até movimentos para que seja colocada a fotografia como 8ª arte, enfim. Né, são muitos pontos a favor, são muitos pontos contra, mas de toda forma não podemos negar, mesmo que ela não esteja dentro da conceitualização formal, a fotografia é sim uma arte. Retomando nossa pergunta inicial desta primeira aula do módulo 1, o que é arte? Então vamos ver alguns pontos de vista, né, diferentes situações, como é que se pensava, como é que se produzia uma resposta para essa pergunta, o que é arte? O primeiro ponto de vista é o que está escrito no dicionário, a definição por excelência, que se apresenta como uma resposta para a pergunta o que é arte. Produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Entretanto, este ponto de vista não consegue dar conta de toda a diversidade. E aí nós temos outras definições, como a clássica. A arte é imitação da realidade. Uma premissa que foi seguida durante séculos e séculos, né, buscando a perfeição na representação da realidade. Outra definição é a arte como técnica e beleza ideal. E aí vocês veem nessa figura do Moisés, do Michelangelo, essa representação de beleza ideal no seu Moisés, a quem ele disse, fala, quando ficou pronto de tão perfeito. Outra definição, a arte como expressão dos sentimentos e da subjetividade do artista.
E aí a gente tem a obra do Turner, que é uma obra que passa o sentimento de um naufrágio com muita força, com muita intensidade. A definição filosófica moderna, com Kant, diz que a arte é uma finalidade sem fim, ou seja, produz prazer estético sem utilidade prática. A arte não precisaria ter qualquer utilidade prática a não ser satisfazer essas necessidades estéticas que nós temos. A que nós utilizaremos é a definição institucional. A arte é o que o mundo da arte reconhece como tal. Então, quem somos nós para julgar? O artista, a crítica, os curadores, o mercado é que vão dizer o que é e o que não é arte. Com essa definição, nós podemos nos preparar para seguir, e caminhar ao longo desse curso.